responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Quer dizer que se você não está motivado, eu estou. Se você não quer entrar, eu vou entrar. Porque eu sei que tem poder de Deus disponível suficiente para fazer aquilo que você está com expectativa em Deus. Amém? Eu sei que existem desejos no coração de Deus. E um desses desejos é suprir os desejos que também estão no seu coração. Então você tem que ter desejos para que Deus possa encontrar com você. Eu sei que hoje pela manhã não estamos mais participando de uma rotina que todo ano nós temos, do acampamento, mas temos uma reunião divina nesse lugar, onde existe unção, onde existe a presença de Deus, onde existem anjos trabalhando em teu favor, onde o sangue de Jesus está operando, onde o nome está fazendo coisas, onde nós vamos ver Deus sendo exaltado e Deus sendo glorificado, não apenas na vida de outra pessoa, mas na sua própria vida, porque Deus quer alcançar você hoje pela manhã. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Aleluia. É tempo de abalar, amados, e é tempo de mexer. E o Espírito Santo é a mão trabalhando por dentro que vai mexer você hoje pela manhã. Ele vai começar a mexer na sua vida, porque hoje é um tempo, amados, em que Deus vai marcar. Hoje vai ser um divisor de águas para você, para a sua vida, para o que você tem vivido e para coisas que você tem passado. Porque coisas que você tem passado, sabe, vai ser apenas o degrau para você chegar mais alto no Senhor. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que avançam. Porque o que está dentro de você é maior do que a tua circunstância, é maior do que o teu problema, é maior do que aquilo que o diabo tem falado, é maior do que qualquer poder das trevas que possa existir. E nós vamos manifestar essa glória, porque nós somos mais do que vencedores, nós temos o maior que habita dentro de nós, nós temos armas que são poderosas em Deus para destruir qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Eu já estou pronta para correr. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu costumo dizer isso. Eu creio que a maior frustração que um ministro tem é saber o que Deus quer fazer e ele não conseguir porque os canais não estão pegando junto com aquilo que está presente. A maior frustração que um ministro tem é perceber aquilo que Deus está querendo afetar na vida de cada pessoa e você não está se ligando o suficiente para sentir aquele cheiro, para sentir aquela inspiração, para perceber aquilo que está se levantando por dentro. Mas eu creio que você não é assim. Eu creio que você está ligado. E eu creio que você está sentindo o cheiro, envolvendo o perfume de Deus envolvendo sua vida e deixando esse perfume afetar aquele que está dentro de você. Então não vamos deixar a pregadora frustrada, nem vamos deixar Deus frustrado. Vamos deixar Ele fazer, amado. Vamos deixar que Ele tenha liberdade. Vamos deixar Deus dançar no nosso meio. Vamos deixar Deus cantar no nosso meio. Vamos deixar Deus, amado, correr no nosso meio, porque Ele dentro de você, a expressão dele, amados, vai aparecer através da tua vida. Se você ri, é Deus rindo através de você. Se você dança, você está dando expressão para Deus dançar através de você. Então fique livre. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Tem outra versão que diz: aonde o Espírito do Senhor, Ele é Senhor, aí a liberdade. Então Ele é Senhor da sua vida. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e pergunta: o Espírito é o Senhor da sua vida? Então diga para ela assim: se Ele é o Senhor, os seus pés não estão presos, sua boca não está amordaçada, suas mãos não estão pesadas para que não possam serem erguidas. Diga: você é livre para ser a expressão de Deus aqui nesse lugar. Quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 12.
Aleluia. Cria expectativa, amado. Eu estou com expectativa do Senhor assanhando a unção que está dentro de você. Antes de eu vir aqui para Campina Grande, eu sei que muitas pessoas aqui não me conhecem, mas eu estava morando em São Paulo, morei 8 anos em São Paulo. E quando foi agora em dezembro, eu voltei. Eu sou daqui de Campina Grande, meu sotaque não nega. E voltei a morar aqui. Vou passar mais uma temporada por aqui, até quando Deus quiser. Mas antes de sair de São Paulo, eu estava ministrando numa aula de imposição de mãos na escola lá em Guarulhos, e Deus colocou essa palavra dentro de mim. Nós precisamos assanhar a unção que tem dentro de nós. Sabe, lá em João capítulo 8, não precisa abrir lá, fica aí em Hebreus, diz que um anjo descia e mexia as águas. Eu posso mudar essa palavra mexer por assanhar. E a Bíblia diz que quando alguém tocava, quando aquela água era mexida, aquela pessoa recebia o que ela precisava. Hoje nós sabemos que essas águas estão dentro de nós e não é mais um poço. São rios de águas vivas que estão fluindo no nosso interior. Pode ser que na vida de algumas pessoas, em alguma área, ela esteja fluindo com liberdade. Mas pode ser que em determinada área da sua vida, ela talvez não esteja fluindo tanto. Mas, amado, creia que hoje você vai assanhar, amados, essa unção que está dentro de você. E a cura, e a restauração, e a libertação, e o refrigério que você precisa vai ser liberado de dentro de você mesmo para a área e vai afetar a sua vida e não vai fazer você permanecer do mesmo jeito. Porque todos aqueles que tocam nessas águas, peixes se multiplicam, vida chega e tudo é transformado. O deserto é transformado em manancial e as coisas são afetadas. Então a responsabilidade de mexer com essa unção e de mexer com essas águas é minha e é sua. Então eu vou fazer. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado: e você? Amém? Vocês chegaram lá em Hebreus capítulo 12? Glória a Deus. Versículo 1 de Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Eu queria parar um pouquinho nesse versículo para que a gente pudesse entender algumas coisas. Talvez você tenha dito: ah, Samia, mas eu já ouvi muito sobre esse versículo, já ouvi várias ministrações sobre correr a carreira. Mas a palavra de Deus, amada, ela vai chegar como refrigério hoje pela manhã, despertando coisas novas dentro de você. Amém? Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas pensam que essas testemunhas são pessoas que morreram e que estão olhando lá do céu para nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. No capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia está se referindo aos heróis da fé. Pessoas que viveram pela fé e por causa disso eles fizeram parte da galeria da fé. E essas pessoas que conquistaram e venceram pela fé, eles são umas testemunhas de que nós podemos vencer e podemos passar e podemos ultrapassar qualquer limitação que eles passaram, porque eles são agora referenciais para a nossa vida. Nós estamos arrodeados de referenciais, nós estamos cercados de pessoas que venceram. Muitas vezes nós não somos animados nas nossas práticas espirituais, muitas vezes, porque não temos visto nem ouvido muitos testemunhos do que Deus tem feito. E sabe, amados, quando nós ouvimos o que Deus tem feito, aquilo vai servir de testemunho para nós, dizendo: se Ele pode, eu posso. Se Ele conseguiu, eu consigo também. Então, esses homens foram colocados em uma galeria para que você saiba que eles passaram por situações, que eles viveram tantas circunstâncias, mas que eles conseguiram chegar numa galeria que só aqueles que vivem pela fé chegam. Agora eu quero te dizer, amados, que nós podemos nos juntar a esses homens nessa galeria da fé. Pessoas que estão vivendo a vida pela fé e vencendo as circunstâncias, elas podem alcançar e se juntar a essa testemunha, essa grande nuvem de testemunhas.
E ele diz: nós estamos cercados por elas. E ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Por causa do testemunho dessas pessoas, nós precisamos nos soltar. Nós precisamos parar de dizer: eu não consigo. Porque quando nós olhamos para essas testemunhas e eles conseguiram, nós podemos dizer: eu vou conseguir também. Por causa daquilo que eles fizeram, por causa daquilo que eles deixaram Deus fazer na vida deles, nós podemos nos desembaraçar de coisas que estão querendo prender a nossa vida. E ele diz: desembaraçando-nos de quê? De pesos e pecados. Sabe? Pode ser que você diga: essa palavra não é para mim, porque eu estou andando certo com Deus, eu não estou cometendo pecado. Mas a Bíblia não diz que é para você se desembaraçar apenas de pecados. A Bíblia diz que é para você se desembaraçar também de pesos. E o que é um peso? Peso é tudo aquilo que te deixa lento. Peso é tudo aquilo que é colocado sobre você que não vem da parte de Deus. Porque o que vem da parte de Deus é suave, é leve. Então, se existem coisas que estão te deixando pesados e sobrecarregados, isso é peso, amado, não vem de Deus. Porque mesmo que seja algo que às vezes é sacrificial para nós fazermos, existe uma graça que é uma vitamina celestial que nos dá força para permanecer na posição que Deus nos chama. Por mais difícil que às vezes seja obedecer determinados princípios, mas existe graça. E aonde existe graça, não existe peso. Se está existindo peso, é porque alguma coisa está errada. Você não está em graça. Porque graça é Deus fazendo através de você. E muitas vezes esses pesos é a falta de conhecimento do que Deus pensa a respeito de algumas coisas. Quando nós não temos conhecimento do que Deus diz a respeito de alguma área da nossa vida, nós não temos ousadia, nem intrepidez para nos colocarmos diante do Senhor e reivindicarmos aquilo que nos pertence. Vocês estão comigo? Por exemplo, existem algumas pessoas, eu já conheci muitas pessoas assim, que não sabiam se era a vontade de Deus ou não curá-las. Talvez para você seja fácil dar uma resposta rápida dizendo: é a vontade de Deus. Claro que é. Mas uma pessoa que não tem o conhecimento dessa verdade, amado, ela simplesmente fica paralisada por causa de um jugo, aceitando aquela situação muitas vezes como vindo da parte de Deus. Eu estou nessa situação porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Essa pessoa está presa naquela situação, logo ela não tem ousadia nem intrepidez para chegar diante do Senhor, pedindo ou ordenando que aquela circunstância deixe o corpo dela. Então tudo aquilo, aonde existe ignorância, existe peso. Porque o peso faz com que nós não tenhamos liberdade para nos posicionar e declarar aquilo que a palavra diz. Quando a enfermidade vem e você conhece o que a Bíblia diz a respeito disso, você é rápido para dizer: diabo, tire as suas mãos do meu corpo, porque está escrito que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então isso é ilegal no meu corpo, eu não aceito esse jugo, eu não aceito esse peso, eu vou andar livre, porque foi para isso que Cristo me libertou. Você continua livre, você não está se embaraçando naquela situação. Então muitas vezes, amados, peso na nossa vida é gerado por falta de conhecimento do que Deus pensa a respeito de algumas coisas. Amém? Que coisas são essas? Vamos lá, vamos continuar lendo. Ele diz assim, novamente, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus chama você para correr.
Mas ele também diz como você tem que correr. Qual é a maneira que Deus diz para você correr? Com perseverança. Você já viu que quando às vezes circunstâncias vêm sobre a nossa vida, nós corremos, mas às vezes é de um lado para outro em desespero? Meu Deus, e agora? Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Senhor, apressa-te, Pai, apressa-te, Pai, apressa-te, Pai, apressa-te, Pai. Senhor, queima, fulmina, arranca, corta, rasga. Tudo isso são declarações de desespero. Porque quando você começa a declarar debaixo da pressão, dessa forma, você está correndo de um lado para o outro. A primeira coisa que aparecer na sua vida te move. Mas a Bíblia diz, correndo com perseverança, correndo com paciência. Outras versões dizem. O que é você correr com paciência? Amados, correr com paciência é muitas vezes se aquietar e deixar o tempo de Deus trazer as coisas que nós precisamos no momento certo. Correr com perseverança é não ficar colocando julgo na vida de outras pessoas porque elas estão errando e você não. Correr com paciência. A Bíblia não diz que é para nós corrermos com desespero. Diz que é para corrermos com paciência. Tenha calma. Porque tudo acontece enquanto você está correndo com paciência. Deus está no controle, porque você está descansando. Muitas vezes nós estamos correndo, olhando para a vida do outro, dizendo, não acredito que fulano fez isso. Cabra safado. Carnal. Corra com paciência, amado. Corra suportando, corra ajudando, corra tendo paciência que Deus está trabalhando na vida do teu irmão e está tratando com ele. Isso é também correr com paciência. Mas o ponto que eu quero enfatizar hoje pela manhã, porque essa palavra se levantou muito forte dentro do meu coração, é também correr com paciência quando você é o alvo desse erro. Quando você é o alvo do fracasso. Quando você é o alvo da frustração. Eu já passei por momentos na minha vida que eu fracassei em coisas que Deus tinha confiado para mim. E a minha vontade era me martirizar como aquelas pessoas que acham que se penitenciando vai ajudar Deus em alguma coisa. Eu queria morrer. Eu queria me matar, me morder, me socar, fazer alguma coisa, como se isso mudasse alguma coisa. E hoje pela manhã eu quero trazer para o seu coração. Tenha paciência com áreas que Deus está tratando e está estruturando e está edificando coisas na sua vida. Amado, eu não estou dando liberdade para você pecar, porque se o seu coração é de Deus, você não vai ter essa disposição dentro de você. Eu estou falando com crentes que querem agradar o Senhor e que amam ao Senhor de todo o coração e querem fazer a vontade dEle. E eu creio que esse crente é você. Eu já aconselhei pessoas que elas ficaram tão debaixo de tanta condenação porque erraram que elas não queriam mais ir para a igreja, elas queriam desistir do ministério, elas queriam desistir da chamada, elas desanimaram em ter comunhão com Deus. Por quê? Porque aquilo se tornou um peso pela falta de conhecimento do que Deus diz a respeito daquele erro. E muitas vezes nós estamos começando, chegamos na igreja, nós chegamos para os cultos, mas às vezes, em algumas áreas da nossa vida que nós falhamos e temos a consciência de que Deus queria que nós tivéssemos feito uma coisa e nós fizemos outra coisa, no momento que chega a hora de nós reivindicarmos alguma coisa de Deus, aquela consciência se levanta. Você falhou. E aquilo quebra a sua ousadia. E talvez você até continue declarando. E aparentemente você tem ousadia. E todo mundo pensa que está tudo bem com você. Mas só você sabe como você está por dentro. Vocês estão comigo? Todos aqui nesse auditório estão me ouvindo? Glória a Deus. Correr com perseverança, amados. Correr com paciência.
é você ter calma e ter a certeza de que Deus está trabalhando dentro de você, porque é Ele quem opera o querer e o efetuar. Quando o seu coração está nas mãos do Senhor, Ele vai prover pessoas, vai prover palavras, vai prover um caminho, amados, para te colocar no lugar certo novamente, para endireitar os teus caminhos, para aplanar tuas veredas e para fazer com que você possa ser fortalecido e simplesmente supere aquele fracasso, supere aquela fraqueza e sirva de testemunho para a vida de outras pessoas, que se você conseguiu, elas também vão conseguir. Aleluia! O que é fracasso? O que é um fracasso? Eu coloquei aqui. Fracasso é arruinar. Fracasso é quebrar. Fracasso é produzir ruído. Produzir ruído. Você já viu que quando você fala em alguma área e quando você está debaixo, fora da vontade de Deus, ou você saiu de alguma coisa, você começa a falar coisas e só produz barulho? Fracasso é falhar, fracasso é ser mal sucedido em algo que Deus falou, em algo que Deus colocou na sua mão. Mas nós estamos falando sobre uma nuvem de testemunhas. E se a sua Bíblia está aberta em Hebreus 12, eu quero que você veja aí bem pertinho Hebreus 11. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então a pessoa, o autor da carta aos Hebreus, ele poderia ter falado sobre muito mais pessoas, mas ele diz: está me faltando tempo, eu não tenho tempo para falar sobre todas as pessoas que pela fé venceram as circunstâncias. Então eu vou referir apenas de alguns, mas esses alguns que eu vou me referir já é suficiente para que você possa correr a carreira, olhando para essa nuvem de testemunhas e tendo elas como referenciais de motivação para você não desistir. E uma dessas pessoas que ele fala é Davi. E quando ele fala de Davi, Davi se encontra nessa galeria da fé. Mas você sabe que aquilo que está escrito na palavra sobre esses homens, Deus não colocou apenas, ou vamos dizer assim, pessoas não foram inspiradas apenas para colocar coisas boas que eles fizeram. Davi, ele foi conhecido, qual é o título que geralmente nós damos a Davi? Quem sabe? Eu acho que no primeiro dia que você nasceu de novo, você ficou sabendo disso. Todo mundo sabe que Davi era conhecido homem segundo o coração de Deus. E isso é uma coisa muito boa. Mas eu quero saber se você vai passar na prova agora. Existe também uma segunda coisa que é mencionado sobre Davi, que é muito conhecido também. Davi, ele foi conhecido por coisas muito boas, mas Davi também ficou muito conhecido por uma coisa muito ruim. Não é verdade? E isso que Deus inspirou homens para escrever, não inspirou para acabar com a fama de Davi. Você pode aprender, amados, por exemplos bons, como você pode aprender por exemplos ruins. Você pode olhar para a vida de uma pessoa e ver coisas boas que elas estão fazendo, e aquilo te motivar para fazer também o que é certo. Mas você também pode olhar para a vida de uma pessoa que errou e dizer: epa, ele errou porque foi por esse caminho. Então aquilo te ensinar e dizer assim: eu não preciso ir por esse caminho porque eu não quero cair na mesma coisa. Quando Deus inspira homens para escrever a respeito do erro de Davi, amados, Ele não inspirou querendo que Davi fosse estigmatizado como adúltero e como homicida.
Deus nunca vai, amados, levantar o erro de uma pessoa para que ela seja estigmatizada, para que pessoas olhem para ela e fiquem apontando o dedo, dizendo: eita, olha, ele adulterou, ixi, ela fez isso. Quando o erro de alguém, amado, chega a ser conhecido, é para que você possa aprender alguma coisa através da vida daquela pessoa. Davi errou porque ele desobedeceu uma coisa. Às vezes nós pensamos que o que motivou o erro de Davi foi um certo dia ele estar ali na boa, lá no palácio, e ter visto Betseba. Mas abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel capítulo 11. Vocês estão comigo? Você está vivo? Você está fervoroso? Aleluia! A poeira vai voar, amado. E aquele que ainda está impedindo que o brilho que há de Cristo dentro de você resplandeça, vai sair. Amém? A água vai lavar essa poeira fora. Aleluia. 2 Samuel capítulo 11. Versículo 1. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Diga isso comigo. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Então quem era que tinha o costume de sair para a guerra? Os reis. Só que a Bíblia diz que enviou Davi a Joabe. Joabe era rei. Quem era o rei? Então quem era para ter ido para a guerra? Mas quem foi para a guerra? Não era tempo de Davi ficar em Jerusalém. Não era o tempo de Davi ficar no palácio. Era o tempo de Davi sair para a guerra. Aquilo que Deus chamou você para fazer, amado, não é para outra pessoa fazer, é para você fazer. A responsabilidade pode ser, mas é uma guerra, mas Deus está chamando é você. Você sabe que às vezes nós dizemos: Jesus, tu és o rei dos reis. Sabe quem são os reis? Levante sua mão, porque você é esse rei. Quando nós dizemos: Jesus, você é o rei dos reis, nós somos os reis sobre o qual Ele é o rei supremo. E existem coisas que Deus está confiando para os reis dele fazerem. Existe o tempo certo, existe a hora certa, existe o modo certo. E aquilo que Deus confia na sua mão para fazer, não é para outra pessoa fazer. Ei, marido, não é para sua esposa fazer. Ah, mas ela já tem mais prática com a palavra. Pois comece a ficar com prática na palavra também, porque Deus chamou você para fazer também. Como também existem mulheres que estão dizendo: mas é ele que tem que fazer, porque ele é o cabeça. Amado, se existem coisas, entendo o que eu vou dizer, não estou dizendo para você violar o princípio de submissão e autoridade, mas quando Deus fala com você no seu coração, mulher, para você trazer uma palavra, para você ir ligar para alguém, ou trazer uma palavra de consolo, ou abraçar alguém, Deus está chamando é você para fazer. Porque se fosse seu marido, Deus falava era com ele. E muitas vezes nós estamos utilizando a própria palavra, amados, como desculpa para não obedecer aquilo que Deus chama a gente para fazer. O erro de Davi não começou com o olhar dele sobre Betseba. O erro de Davi começou, amados, por ele estar no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E por conta disso você já sabe o final da história. Ele não estava fazendo nada.
Ele estava lá, com a mente desocupada, e mente desocupada dá oportunidade para o diabo guiar você. Passou pela janela e viu uma linda mulher tomando banho. Adulterou. Fez tudo para encobrir o erro. Não conseguiu. Colocou o marido da bendita na frente do campo de batalha, porque sabia que ele não tinha como sair vivo de lá. Então ele matou o homem. Então Davi foi aquele que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas ele também foi conhecido como alguém que fez um erro muito grande. E por que está escrito? Porque quando Deus levanta o profeta para confrontar Davi, ele não arranjou desculpas. Ele não disse que a culpa era de Betseba. Ele foi rápido para se arrepender. Ele foi rápido para voltar o coração dele para o Senhor. E ontem quando o pastor João me chamou, antes de ontem, para ministrar, eu comecei a entrar nas intercessões profundas no meu espírito. E essa frase se levantou dentro de mim. Não existe fracasso quando o nosso coração está em Deus e voltado para Deus. Porque aquilo que veio para ser perda, quando você volta o seu coração para Deus, Deus vai reverter aquilo. Não existe, amado. Se você está em fracasso, eu quero te dizer, volta o seu coração para Deus, para que Deus possa mudar a sua sorte, para que Deus possa mudar aquilo que está dentro de você, para que Deus possa mudar a tua maneira de ver. Porque as coisas que vieram, aparentemente parecia que tudo tinha acabado para Davi, mas por causa da decisão dele voltar o coração para Deus, houve a consequência, claro. Mas o trono não foi tirado. E se nós olharmos para a vida de Saul, como muitos pensam terem sido a escolha errada, não foi a escolha errada. Deus escolheu Saul, da mesma forma que Deus escolheu Davi. Saul foi tanto escolha de Deus como Davi. O que fez a diferença foi a atitude do coração deles. Saul, quando foi confrontado pelo profeta, queria que o profeta não deixasse ele sozinho, para que o povo de Israel não visse que ele tinha sido reprovado. E ele disse: olha, não faz eu passar essa vergonha diante do povo. Não deixa o povo saber que eu fui confrontado e que o trono foi retirado de mim. E ele ficou tão desesperado para não perder a moral dele diante das pessoas, que chegou até a rasgar a roupa do profeta. A consciência dele estava mais voltada para o que os homens iriam pensar do que o que Deus iria pensar dele. E Davi mostrou uma atitude completamente diferente. Porque quando ele foi confrontado, a Bíblia diz que ele se ajoelhou e se arrependeu diante dos príncipes. Ele não queria saber quem era que estava lá, ele não queria saber quem estava olhando, ele não queria saber o que as pessoas iam dizer, ele simplesmente só estava interessado no que Deus estava pensando sobre ele naquele exato momento. Sabe, amados, muitas vezes nós perdemos o favor e a graça de Deus nos levantando porque ficamos com a nossa reputação muito alta. Muitas vezes nós temos até vergonha de nos ajoelhar num período de adoração, onde a presença de Deus está sendo liberada, com medo do que as pessoas podem pensar sobre nós. Eu já ouvi pessoas dizendo sobre outras que se ajoelharam, dizendo: olha o religioso. Misericórdia! Religioso é você que está tirando os olhos de Deus e está olhando para a vida de outras pessoas. Olha para a tua vida, amado, e vê como você está. Se limpa, se purifica, tira a poeira que tem ocultado o brilho do Senhor sobre você. Pessoas ficam com vergonha de tirar o sapato, de assanhar o cabelo, porque quer se manter sempre em cima do salto, porque não sabe quem pode encontrar na igreja.
Pega isso e joga na lata do lixo, porque isso não vai trazer restauração, nem vai trazer refrigério sobre a tua vida. Deus chamou, amados, nós, Ele veio para que nós sejamos livres. Livres de quê? Livres de coisas que nós temos colocado sobre nós mesmos. Às vezes nós pensamos que a nossa maior batalha é ficar livre do diabo. Você não precisa ter batalha para ficar livre do diabo, porque Jesus já teve ela. A maior batalha que você tem é ficar livre de você mesmo. Livre de vergonha, livre de timidez, livre da reputação que você está construindo sobre você e não está deixando Deus construir. Jesus teve uma fama, amados, e não é errado fama aos olhos de Deus da maneira certa. Porque a fama de Jesus era: esse é o homem que ressuscita os mortos, que cura os leprosos, que limpa os leprosos, que cura os enfermos, que dá vista aos cegos. Deus quer construir uma fama que venha glorificar o nome dele na tua vida. Olha esse homem como ele ama ao Senhor. Olha essa mulher como ela é usada por Deus. Olha aquele homem como ele anda em amor. Olha aquele jovem como ele anda em fé e em santidade. Isso é fama, amado. Isso é fama. Paulo, bam, bam, bam. Se existe um bam, 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 amados, esse era Paulo. E ele fala em Filipenses 3, eu era da linhagem de Israel, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ao zelo que há na lei, irrepreensível. Ele só faltou se beijar e dizer: glórias a mim, louvado seja eu. Até o dia que ele caiu. Não sei se era de um cavalo, se era de um camelo, se era de um jumento, se era de uma égua, não sei do que ele caiu, eu sei que ele caiu. Quem és tu? Paulo, eu sou o bambambam. Bam, bam. Mas irrepreensível. Quando ele teve a revelação do poder de Deus, ele disse: eu não sou nada. E ele diz: essas coisas estavam cegando meus olhos. Eu tinha zelo, mas não com entendimento, porque eu achei que as coisas que eu fiz e as coisas que eu conquistei eram alguma coisa, e isso só me cegou para não conhecer o verdadeiro poder de Deus. Considere todas essas coisas como lixo. É lixo. É lixo. É lixo, amado. Não serve para nada. Não serve, não vai afetar a tua salvação. Não vai trazer estrutura para a tua vida. Não vai te ajudar contra o diabo. Pelo contrário. Não é isso que te dá liberdade para entrar no céu. Não é isso que te dá ousadia para estar diante do Pai e chamar Ele de Pai. Não é o que você faz, embora a Bíblia nos estimule a praticarmos obras de justiça, porque as nossas obras demonstram a nossa fé. Mas Ele se agrada de você e derrama graça sobre a tua vida porque Ele te ama. Às vezes a gente escuta tanto sobre isso e nós somos tão paralisados ainda por causa das coisas que estamos fazendo ou pelas quais deixamos de fazer. Isso tem quebrado a ousadia e a intrepidez de estarmos diante do Senhor para recebermos dEle aquilo que Ele quer nos dar. Mas Deus fala, Ele está falando comigo e está falando com você. Ninguém está fora disso. Uma vez eu escutei uma frase, eu gostei dela, ele disse: orgulho é como uma barba. Você tem que aparar todo dia, porque ela cresce rápido. Todo dia você tem que vigiar, para que você não seja pego em orgulho, para que você não se apoie no seu próprio braço. Ah, eu fui usado por Deus. Você foi usado porque você estava disponível. Se não ficar disponível, Deus vai levantar outro.
Ei, Deus quer levantar você. Mas estamos tão envolvidos e preocupados com o que somos. Eu já deixei de receber muita coisa do Senhor, que Deus queria ministrar a minha vida como graça, como refrigério, através do corpo. Porque eu dizia, eu sou ministra, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Só que quando Deus fala, Ele não está olhando para a ministra, nem está falando com a ministra, Ele está falando com a filha. Eu vou abençoar Beto, porque Beto tem patente. Quem disse que Deus está olhando para você assim? Você tem uma patente, tem um selo gravado, você pode não estar vendo, mas o diabo vê, o inferno inteirinho vê, o céu vê, é o selo do Espírito Santo na tua vida, é o sangue de Jesus sobre a tua vida, e isso faz com que você seja alvo de Deus. Opa, estou vendo um alvo, estou vendo o meu, está ali. E você está dizendo, Senhor, olha o que eu fiz, e olha o que eu, Senhor, olha o que eu deixei de fazer. E Deus está dizendo, olha o meu sangue sobre você. Mas Senhor, eu falhei. E Ele está dizendo, olha o Espírito Santo dentro de você. Nada do que você possa fazer ou deixar de fazer vai alterar o fato mais de que você é filho de Deus, de que você é amado e cuidado por Ele. Mais uma vez eu vou dizer, isso não é desculpa para você viver de qualquer maneira. Aqueles que amam ao Senhor querem acertar sempre. Eu estou falando sobre erros que você não programou, falhas que não estavam no script. Mas Deus quer que através das experiências que você tem tido e das coisas que você tem vivido, você dependa da graça de Deus para se levantar como um referencial nessa geração. Para que pessoas, existem testemunhas lá no céu, e muitas vezes, amadas, pessoas que estão lá embaixo, pessoas que estão pisadas e feridas, elas às vezes não têm motivação de ler a Bíblia. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo. Tanta pressão, o diabo fazendo uma pressão tão grande no meu juízo que eu pensei que eu ia correr doida. E eu não tinha vontade nenhuma nem de pegar a palavra, muito menos de abrir a boca. E às vezes quando nós não temos força para ir para a palavra, Deus levanta o corpo, Deus levanta pessoas para serem a voz daquilo que elas não estão ouvindo através da palavra, para serem os braços que elas não têm recebido quando estão diante de Deus em adoração, em comunhão. E muitas vezes nós estamos buscando, Senhor me toca, Senhor me unge, Senhor derrama quilos, 100 quilos hoje de poder sobre a minha vida. Para quê? Se você não está tocando ninguém, se você não está olhando para ninguém, se você não está chorando com ninguém, nem se você está se alegrando com ninguém, para quê? Para você ter mais uma digital na sua testa? Deus, amados, você é a expressão de Deus aqui nessa terra. A unção que você recebe, o quanto você é abençoado, é para tocar pessoas. Não é para viver. Muitas vezes chegamos na igreja e a pessoa que está sentada do nosso lado precisa às vezes de um abraço. Um abraço. O que é um abraço, amada? Eu lembro de uma vez que eu estava passando por uma situação na minha vida e eu estava precisando de um abraço. Eu disse, Senhor, eu queria tanto receber um abraço hoje. Aí fui para uma determinada igreja, por aí, em algum lugar. Terminou o louvor, estava na hora do louvor, a esposa do pastor
chegou, já pedindo desculpa, pedindo perdão. Irmã, me perdoe, viu? Me perdoe. Eu disse, de quê? Não, sabe o que é? Eu sei que a irmã, assim, não precisa, mas eu queria dar um abraço na irmã. Ela queria me dar um abraço, eu queria dar um soco nela. Não peça perdão pelo que Deus mandou você fazer, amor. Porque quando você faz assim, a unção se move, ou a unção é transmitida quando você está em fé. E fé é convicção, é ousadia. Quando você faz, ai meu Deus, ai. Deus abençoa quando você é novinho que está aprendendo. Amados, ela me deu um abraço. E era tudo que eu queria. Naquele momento eu não estava precisando ouvir um sermão. Naquele momento eu não estava precisando saber o que a palavra grega sobre o Espírito Santo significa. Vai ter momento de tudo isso. Entramos e saímos, entramos e saímos. E não deixamos que a nossa própria vida seja a expressão de Deus. Queremos que o pastor seja. Porque se o pastor não for, está cru, não está orando, não está lendo a Bíblia o suficiente, porque o Espírito Santo não se moveu do jeito que era para se mover. Cru é você. Porque quando você tem fome e você tem sede, amado, Deus se move por sua causa para matar e saciar a sua fome. 50% da responsabilidade de um culto está sobre você. Porque quando você quer, Deus diz, oba, hoje eu vou servir um prato diferente. O povo está com fome. Uhul! Gente, prepara aquele prato, porque hoje eles estão precisando de uma comida com substância. E eu vou dar para eles hoje aquilo que eles estão precisando para sair mais fortalecido para aquilo que eles vão passar. A comida que você recebe, amados, é o que você vai precisar do que tem pela frente. Às vezes você tem que fazer uma dieta só de salada. Mas às vezes, amados, Deus quer dar caldo de mocotó para você. Ele quer derramar coisa grossa sobre a tua vida. Por quê? Porque existem coisas que tem pela frente que você tem que estar robustecido para enfrentar. E a unção do boi selvagem se levanta para você. Você diz, nem canga, nem jugo, nem cerca vai me parar. Eu vou me meter nos peitos e vou quebrar tudo isso. Ah, mas porque eu já fiz centro de treinamento, já fiz escola de ministro, já fiz escola de missão. Se aparecer 5 escolas você vai fazer. E aí? Eu não estou dizendo que isso é errado, não, você tem que fazer mesmo. Porque nós precisamos ter o conhecimento sobre a verdade. Mas muitas pessoas estão usando isso como Paulo. Fui ensinado aos pés de Gamaliel. Meu professor foi fulano. Ele ensinou sobre isso. Rapaz, o ministro fulano de tal impôs as mãos sobre mim. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, e daí? E daí? Ó. E daí? E aí? E aí? O que você fez com aquela imposição de mãos? O que você fez com aquela palavra? O que você fez com a unção que estava fluindo daquele professor? Peguei meu diploma. Menino, estou precisando ir lá em casa para ver a moldura que eu coloquei no meu diploma. Coloquei, quase, só não coloquei na porta de entrada porque não se usa, né, irmã? Assim, na porta de entrada logo. Mas botei logo no lugar que todo mundo que chega lá em casa vê. Seu diploma não expulsa demônios. Seu diploma não vai te levar para o céu. Mas é o que você faz quando você esteve sentado aprendendo a palavra que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida também. Sabe? Eu fui da primeira turma aqui em Campina Grande. Existem várias pessoas que estão aqui hoje pela manhã que foram meus colegas.
Vânia, pastor João Roberto. Pastor João Roberto foi meu colega de classe. Carrombé. Outras pessoas. E recentemente nós tivemos um dos nossos professores lá de trás, pastor Geraldo Foster, ministrando numa das nossas igrejas lá em São Paulo. E eu fui para o culto onde ele estava ministrando, e eu sentei, e ele começou a falar, amados, e eu me lembrei, na hora que ele começou a falar de coisas. A nossa irmã Fatinha, claro. Eu comecei a me lembrar de coisas que ele ministrou na época que eu estava sentada no banco. Que sem aquelas coisas eu não teria sobrevivido. E eu fui tão grata pela vida dele. E pelo que ele se deixou ser usado. Porque muitas vezes nós pensamos que o que fazemos e o que falamos não está servindo de nada. Por não termos uma resposta aparente. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E naquela época eu era nova convertida. Tinha coisas que eu sentava na cadeira e minha mente ficava com um monte de borboletas voando por dentro. Porque tinha coisas que eu nem entendia. Mas o meu espírito estava recebendo. E na hora da necessidade, amado, o depósito que está dentro de você vai ser o teu sustento. Vai ser a tua força. Para você se levantar e você permanecer no caminho. Ele foi um referencial para mim. Eu sei que eu sou um referencial para algumas pessoas. Existem outras áreas da minha vida que eu preciso ser. Mas eu te pergunto hoje pela manhã, e você? Você está sendo um referencial de quê? O que é que as pessoas veem quando olham para você? Se você não abrisse nada, se você não abrisse sua boca, mas só pela convivência, o que as pessoas diriam a teu respeito? Abra sua Bíblia, eu estou quase encerrando. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: sacuda a poeira. Aleluia. Eu gosto muito da carta de 2 Timóteo. Quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele percebe que os dias dele estão acabando. Ele está preso. E ele, naquele momento, naquela época, estava tendo uma perseguição muito grande. Pessoas estavam sendo presas, pessoas estavam sendo mortas. Paulo estava preso, ele sabia, ele tinha um testemunho por dentro de que ele não tinha muito tempo ainda, mas... E pelo cuidado com a vida de Timóteo, que ele chama como filho amado, mas também o cuidado com aqueles que Timóteo estava apacentando, ele escreve essa carta. E eu acho muito interessante uma coisa que ele diz aqui, em 2 Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, começando no versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Diga: fé sem fingimento. Timóteo não usava máscaras. O que Timóteo tinha, o que Timóteo cria era sincero. Era de um coração sincero com Deus. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também em ti. Versículo 6, preste atenção. Por esta razão, tem algumas versões que dizem, por esse motivo. Na sua Bíblia está assim? Certo dia eu estava lendo isso e o Senhor me mostrou. Você parou para prestar atenção como é que ele começa o versículo 6? Às vezes a gente lê só o resto, porque parece que é só o grosso. Você não recebeu o espírito de poder, reavive o dom. Mas quando Paulo fala, por essa razão, por que razão? Pela razão, amados, de Timóteo ser um homem que andava numa fé sincera, numa fé sem fingimento, pelo fato dele ser sincero, dele ser transparente com Deus, dele ser fiel. Ele diz, por essa razão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, Timóteo, não deixe que as pressões afetem ou abalem um referencial que você tem construído na sua vida. Por essa razão, Timóteo, pela razão de você ter andado certo, pela razão de Deus ter te sustentado, pela razão de você ter crido em Deus, pela razão de você ser um exemplo na fé, na pureza, no procedimento, no amor, por essa razão, Timóteo, reaviva. Não deixe, não fique embaixo, não fique desmotivado, não fique esmorecido, não deixe que essas pressões abafem você, porque o povo precisa de um referencial nesses dias, para se manter firme e não ceder para as pressões que têm se levantado. Por essa razão, por esse motivo, porque nem sempre pessoas estão ligadas com a palavra para ver só a palavra. Existem pessoas que estão olhando e procurando por referenciais de pessoas que foram curadas pela fé. De referencial de pessoas que caíram, mas que dependeram do Senhor, se arrependeram, voltaram o coração e Deus restaurou a sorte. De pessoas que não sabiam nem falar, mas Deus as chamou para o ministério, e elas conhecerem a vida de pessoas que também não sabiam falar, mas que a unção capacitou, a graça veio, e aquelas pessoas foram habilitadas para serem ministros e ministras de Deus. Referenciais, amado. Por essa razão, por esse motivo, Deus está dizendo para mim e para você hoje, não sei qual a situação você tem passado, não sei que pressão você tem enfrentado ou que você vai enfrentar, mas por essa razão de você ter andado com Deus, estar andando com Deus, estar buscando ao Senhor, estar com desejo e se esforçando para viver a palavra, reaviva o dom de Deus que há dentro de você, para que você se torne um referencial para a vida de outras pessoas, para que você possa ser levantado no meio de um mundo em trevas como um luzeiro que brilha, o brilho de Jesus. Que mérito há, amados, em pagar pelo racional? Fulano fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. Você está simplesmente agindo como todo mundo faz. Deus está procurando pessoas que façam a diferença. Faça a diferença. Não deixe que os fracassos que você teve na sua vida, não deixe que as falhas que aconteceram parem você. Não deixe, amados, que os seus erros digam para o diabo, coloquem na boca do diabo, eu consegui parar ele, eu consegui parar ela. Não, ele não tem o poder de nos parar, se nós não deixarmos. Você tem o poderoso dentro de você, que a mão dele está estendida todo o tempo. Você só precisa levantar a sua mão e pegar na mão dele, e você vai sair dessa condição mais forte do que você entrou. Quando o diabo quiser levantar intimidação, pressão, quando você errar, se lembre: se eu fui capaz de fazer em outros tempos, o Senhor vai me dar capacidade para fazer agora. Se eu cair, o Senhor me dá força para levantar. Porque Deus não é aquele que abate os abatidos, mas Deus é aquele que levanta os abatidos, amado. Deus está pronto para demonstrar favores sobre você. E o favor do Senhor é a sua graça.
não é na sua força. Tem pessoas aqui que estão tentando sair de situações pelo que elas podem fazer. Eu te digo, tem situações que você não vai fazer nada mais, porque isso não adianta. Você só tem que chegar e dizer: Senhor, na minha força eu só fiz besteira. Mas eu estou aqui, Pai, para receber da Tua graça, para que você faça através de mim, para eu fazer através de você. Não é fazermos, entenda, diante dele, é fazermos através dele. Porque quando fazemos diante de alguém é como uma apresentação. Mas quando fazemos através, nós estamos juntos. Eu com você, você comigo. Vamos lá? E na hora que a minha perna dá uma quebrada, ele está lá firme. Eu não quero te animar não, amado. Essa palavra não é para... Entenda o que eu vou dizer. Não é só para você escutar uma coisa boa, não. É porque isso tem servido para eu permanecer firme. Isso tem servido para eu permanecer em pé. Isso tem servido, amados, para não me parar. Isso tem servido para me motivar. Isso tem servido, amados, para Deus trazer restauração naquilo que precisa ser restaurado. E muitas vezes nós estamos fazendo para mostrar a Ele: olha o que eu fiz. Mas Deus quer que nós façamos. Vamos fazer juntos? E quando você fizer assim, você não vai ser frustrado, porque a graça do Senhor vai estar sobre a tua vida. Aleluia. Versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Romanos, não precisa abrir lá, Romanos 5, versículo de 3 a 5 diz que a perseverança produz experiência. Quando coisas acontecem, quando você passa por situações e você persevera, você tem paciência de permanecer na mesma condição, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e você prova do poder de Deus, você adquire experiência. Experiência de quê? Experiência de que Deus é fiel e que Ele vai cumprir o que Ele diz. Experiência de que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Experiência de que o nome de Jesus é poderoso para mover céus, terra e inferno. Experiência de que o Espírito Santo é o nosso consolador e que Ele está disponível na hora que nós precisarmos para nos consolar, para ser o nosso amigo. Nós adquirimos experiências, amado. E quando aquela situação, ou maior do que ela, chega para nós, nós dizemos: epa, eu agora tenho experiência de que se Deus foi naquela situação, com certeza Ele é o mesmo nessa situação. E você permanece firme e vê da mesma forma a graça do Senhor e o poder do Senhor. Então, quando Ele diz reavive, o que é reavivar? Reavivar é levantar de novo o que estava vivo. A Bíblia não diz avive, a Bíblia diz reavivar. Então reavivar é tornar vivo, O fato de você estar na igreja não quer dizer que você está reavivado. Amém? Quando eu estava pensando sobre esse versículo, e eu estava ali na cadeira, o Senhor me trouxe a lembrança de não sei se vocês lembram, eu acho que foi na Record.
tinha um programa sobre o Guinness Book, o livro dos recordes. Não lembro em que lugar passava. Mas passava várias pessoas que faziam várias coisas para tentar entrar nesse livro. E eu lembro que uma vez eu estava assistindo isso, e um homem, ele estava tentando, o propósito dele era puxar um caminhão de não sei quantas toneladas. Ele tinha uma corda amarrada nele, e amarrada no caminhão, e ele tinha que deslocar o caminhão até certo ponto. Se ele fizesse isso, ele estaria não só superando a marca de outra pessoa, como ele também estaria se superando e entrando para ser conhecido, para ter uma fama dentro daquele livro. Você sabe que para puxar um caminhão, eu não tenho muita noção do peso dele, mas deixa eu colocar assim: um caminhão de 1 tonelada, você precisa ter força? Amém? Qualquer pessoa aqui tem força para puxar um caminhão de 1 tonelada? Se você tem, levante sua mão. Você sabe que às vezes, debaixo da pressão, a primeira coisa que quer ir embora é a sua força? E você sabe que é exatamente nessa hora que você precisa colocar mais força? Porque existe um peso te puxando para trás e para baixo. Mas eu quero te dizer que dentro de você tem um peso de glória, que te puxa para frente e para cima. E que quando você rompe aquilo que está te puxando, e você continua olhando para frente, correndo com paciência, dando um passo depois do outro, sem tirar os olhos do alvo, você está rompendo limites de outras pessoas que pararam no meio do caminho. E você está fazendo parte de uma nuvem de testemunhas que pela fé romperam pressões. Que pela fé romperam pressões. Que pela fé romperam pesos. Que chegavam para eles e diziam: você nunca vai conseguir. Deus não te ama mais. A unção não flui mais através de você. Deus não ouve mais as suas orações. E você pega e você diz: Senhor, tudo que eu fiz parece que não está valendo de nada, mas eu agora quero fazer com você. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu vou reavivar. Eu vou reavivar a força. Eu vou reavivar a motivação. Eu vou romper com a pressão e com o peso que está me puxando para trás. E você dá um passo. E parece que esse passo nem foi tão grande. Mas muitas vezes nós pensamos, amados, que andar em fé é gritar alto. Que andar em fé é você estar todo dia: oh, aleluia, mas viver em fé é você nunca desistir do que Deus diz. E muitas vezes é tendo força só para sussurrar a palavra. Muitas vezes é apenas dizendo: Senhor, Tu és bom. Eu creio na Sua palavra. Você é meu ajudador e eu vou conseguir. Eu não vou parar. Às vezes não tem nem força para levantar as mãos. E a única coisa que sai da sua boca é: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Não importa como você fala, não importa como você canta, não importa o gesto. Nesse momento não. O que importa é que você não para. O importa é que talvez andando 1 centímetro de cada vez, você está vencendo a força que está te puxando para trás. E você está superando as suas próprias limitações. De coisas que você dizia: eu não vou conseguir. Porque na hora que aquele homem, eu vi tantas pessoas já dizendo isso, e aquele homem disse:
Teve um momento que eu pensei que eu não ia conseguir, porque minha força estava quase acabando. Mas quando você pensa que você não vai conseguir, amado, na hora que você está ali e você diz, ai, não vai, o Espírito se levanta e diz, só mais um passo. E Ele começa a despertar dentro de você capacidade para você mover o seu pé mais um pouquinho. E às vezes você pensa que aquele pouquinho que você está fazendo não está alterando nada. Mas um pouquinho em fé é como se passos e passos estivessem sendo dados. Porque Deus só quer ver, amados, que você não está parando. Deus só quer que você continue olhando para Ele sem desistir. Porque a distância, por causa da tua perseverança, aquilo que antes parecia longe, a graça vem e quando você vê, você chegou. Você conseguiu. E você diz, a minha perseverança me deu a experiência de que a graça funciona. A graça funciona, amado. A graça do Senhor funciona. E o Senhor diz, existe graça, não apenas graça, mas graça sobre graça. Graça, abundante graça. Para você dar mais um passo. E para você romper o peso que está te puxando para trás. Eu posso ver pessoas que espiritualmente falando elas estão assim, desfalecidas. Não é hora de você parar. A gente só para quando acaba. E aquilo que está diante de você não é o ponto final de Deus. São reticências. Porque quando quem coloca o ponto final é Deus. E quando Deus coloca o ponto final é porque a bênção se manifestou. Se a bênção não se manifestou, então ainda não é o ponto final. Tem muita água ainda para rolar e para fluir de você. Talvez você pense que hoje eu vou fazer um apelo e chamar você aqui para frente para eu simplesmente colocar no braço. Não. A Bíblia diz, reavive. 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 Você tem que fazer isso, amado, porque no dia da meia-noite você não vai ter uma imposição de mão sobre a tua cabeça, mas você vai ter o poderoso dentro de você. Você vai ter a mão do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Você vai estar recebendo as impressões dele na sua cabeça, nas suas mãos, nos seus olhos, em qualquer lugar que você precise. Porque você vai provar que Deus é bom e a sua palavra é fiel e é verdadeira. Porque quando você começar dando mais um passo, você vai ter força para dar mais outro, e mais outro, e mais outro, até você completar com perseverança a carreira que está proposta para você. Aleluia! É hora de avivar e reavivar. Reaviva. Reaviva. Se você está aqui hoje pela manhã, entendeu? Quando eu falei isso, não é que eu não ia fazer apelo, mas é para você vir com a atitude de saber o que você já vai fazer. Não fique no salto, amado. Mas se você está aqui e quer começar a andar, a viver através dele e receber da graça do Senhor, vem aqui na frente. Vai ver de que o Senhor é